Olá, queridos, boa tarde. Já estava aqui com saudades, né? De estar falando aqui dos nossos temas, como sempre. São temas que sempre trazem para a presença do Senhor. E eu fico sempre muito feliz mesmo, quando eu tenho que falar, seja para uma, seja para mais pessoas, desse amor de Deus. E eu aproveitei uma sugestão de um amigo que essa semana me enviou um versículo lá em Salmos, o capítulo 37, o versículo 34. Na tradução que ele enviou, diz assim: espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então, e aí ele frisou, espera e segue, né? Espera no Senhor e segue o seu caminho. É muito importante nós falarmos, né, sobre isso, porque isso aí diz da nossa vida, diz do nosso dia a dia, diz da nossa rotina, diz da direção que nós estamos caminhando, das nossas escolhas, atitudes. Isso aí, enfim, é toda a direção da nossa vida, né? Toda a rota que nós estamos seguindo. E quando o Senhor fala aqui, espera no Senhor, segue o seu caminho, Ele não está dizendo para a gente seguir, mas seguir de qualquer jeito. Mas para nós seguirmos o nosso caminho, mas nele, não um caminho fora dele. Porque um caminho fora dele seria um caminho que não esperaríamos nele, um caminho sem esperança, um caminho que consequentemente nós teríamos um fracasso pela frente. Porque não teríamos nenhum suporte daquele que tem o controle de todas as coisas, que criou todas as coisas, que sabe sobre tudo sobre nós e o que é melhor para nós. Um caminho onde nós nos colocamos olhando para nós mesmos, né? Confiando em nós mesmos, é um caminho que o fracasso é certo, porque o que nós sabemos do caminho, não é? Nós, humanos, a gente vai caminhando e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai conhecendo o caminho traçado. Mesmo que possamos fazer planos, projetos, mas nós não temos essa visão tão clara e a certeza de que nós alcançaremos aquilo. E a visão é muito importante na caminhada. Eu vejo assim que quando Deus fala, espera no Senhor, Ele está falando dessa nossa visão. Qual é a nossa visão na nossa caminhada? Não é? É claro que enquanto caminhamos, a gente não detém esse controle sobre as coisas, sobre tudo. Mas nós fazemos isso com prudência, não é? Em cima de experiências, em cima de conselhos. E assim, a gente vai traçando, caminhando pela vida. Mas há um caminho que a gente possa fazer mais seguro. E esse caminho mais seguro tem a ver no que ele está sugerindo aqui, que é para esperar nele, caminhar com ele. Que nesse caminho nós não estejamos sozinhos, mas estejamos com ele, buscando nele. E o Senhor, Ele se agrada que a gente tenha dependência dEle. Não é aquela dependência que a gente não vai fazer nada e tudo dependemos dEle. Mas sim, tudo dependemos dEle e nós temos as nossas escolhas, atitudes pautadas nele, na direção dEle. E eu tenho uma outra tradução aqui também que é muito interessante. É a Bíblia Mensagem. E nesse mesmo versículo, né? Lá no capítulo 37 de Salmos, o versículo 34 fala: espere confiante no Eterno, não abandone o caminho. Ele dará a você um lugar ao sol, enquanto você
observa o ímpio ser desbancado. Ele dará a você um lugar ao sol. Isso que está falando de vitória, está falando de conquista, está falando de se chegar ao alvo, não é? De atingir esse alvo. E tudo aquilo que o Senhor propõe para nós e tudo aquilo que nós seguimos em paz nele, com certeza nós vamos alcançar esse caminho que é esse lugar ao sol. Não aquele lugar ao sol como muitos imaginam, porque há pessoas que o lugar ao sol para elas seria um lugar de status, um lugar de riqueza, de poder, não é? E é bom que se pense o que é que está no seu coração quando você pensa o que é ocupar um lugar ao sol. O que é para você ocupar um lugar ao sol? Bom, para mim, alcançar este lugar ao sol é saber que eu estou na dependência dele, que eu estou em paz em tudo aquilo que é a direção dele para fazer, né? Eu sinto a confirmação disso, com a paz que tem em mim. Seria ver meus filhos bem criados, encaminhados e também no caminho com ele, porque essa é uma missão. Eu considero a criação de filhos como uma missão que o Senhor nos deu. E quando a pessoa não tem filhos, né, do seu próprio sangue, tem filhos espirituais. Então, sempre teremos filhos. E essa é uma missão muito grande de estarmos ali na vida desses filhos, educando, ensinando, falando do amor dele, falando no caminho, né, junto com os nossos filhos. E enquanto isso, partilhando também com todos os nossos amigos, muitas vezes também desconhecidos, quem cruzar o nosso caminho. Estaremos falando dele e muitas vezes falando no nosso silêncio, através do nosso testemunho. Isso para mim é um lugar ao sol, alcançar isso e também saber que tem um chamado, né, missionário, saber que tem um chamado de um legado também deixado para nós, muito grande, através das pessoas que já se foram, né, no passado, mas como Abraão, que ouviu a Deus, seguiu sem saber para onde ia, e foi seguir o caminho que Deus falou, vá. E ele foi sem saber onde estava o caminho, mas seguiu. E nós temos vários outros, né, que também seguiu Jesus quando Jesus chamou, né, segue-me. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Uau! Hoje não é diferente. Jesus é o caminho, verdade e a vida. E como caminho, ele também nos chama para segui-lo, não é? Ele pede que nós possamos também negar a nós mesmos, nos nossos desejos, no nosso conforto, que muitas vezes nos deixa paralisados no nosso chamado ou a fazer aquilo que nós precisamos fazer, não é? Ele nos convida a sair dessa zona de conforto, de achar que a riqueza é simplesmente para desfrutar uma praia, não nada contrário a isso, isso é para desfrutar sim, mas às vezes o fim das pessoas é mais assim, tudo se acaba, né? Ou numa praia e acabou e tá lindo, maravilhoso, ou então acaba em viagens, né? Ou então acaba em rodadas de amigos, com festas e mais festas, né? Mansões, coisas assim grandiosas, mas que não levamos nada conosco. Essas coisas são boas? Sim, essas coisas são boas. Uma praia maravilhosa. Eu, em particular, não gosto só de praia, eu gosto de montanhas, gosto de cachoeiras. Na verdade, eu gosto da natureza. Mas todo esse gostar não resume esse lugar ao sol.
Isso aí é como se fosse assim, um presente de Deus, enquanto a gente está seguindo esse caminho que é Ele, para fazer a vontade dEle. Não saindo do foco, mas sabendo que, além disso aqui, há uma promessa para nós de vida eterna, e a palavra dele é verdadeira. Então, que nós possamos ficar firmes nesse caminho, jamais sair do caminho. Olha o que diz aqui, não abandone o caminho, não abandone o caminho. Se eu abandonar esse caminho, o que será de mim? Sem esperança, sem nada. Um fim trágico. Porque mesmo quando o fim vem para as nossas vidas terrenas, nós sabemos que a nossa esperança nele está naquilo que ele nos confirma, não é? Ele nos confirma na vida eterna, nas moradas celestiais. E nesse caminho, ainda lembrando que ele fala que os ímpios não conseguirão tocar nem mesmo no fio de cabelo dele, porque quando nós somos guardados nele, no caminho dele, fazendo a vontade dele, na dependência dele, ninguém pode nos tocar. Ai daquele que tocar em nós, seja de qualquer forma. Ele e esse amor dele tão grande por nós, esse zelo dele tão grande por nós, mesmo que a gente não entenda certas coisas que acontecem, ele zela por nós, estamos guardados nele. E tem uma música muito legal, ela é muito antiga, mas hoje eu estava aqui, sabe, lembrando dessa música. Essas músicas antigas eu gosto muito de cantar, eu lembro muito quando eu cantava assim com os meus pais. E a gente para de cantar, até nossa voz já fica diferente, mas a gente nunca pode parar de adorar. E adorar eu continuo até hoje e sempre continuarei adorando. Porque sem adoração não há motivos, né, para continuar nesse caminho. Chama Seguirei o Bom Mestre. É mais ou menos assim essa letra. Eu fiz uma colinha aqui, mas vou tentar. Se eu tiver Jesus comigo e por ele auxiliado e por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, ouvirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Que coisa mais linda, né? Seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde quer mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, ouvirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar, eu irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, ouvirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Quando terminar
terminar a lida, finda aqui a minha vida. Tenho glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre. Ouvirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Onde quer que for, irei. Deus os abençoa. Com Ele, conosco, tudo é diferente. Mesmo que passamos por momentos de tribulações, mas com eles estamos seguros. Deus abençoe vocês. Com Deus.